Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde a gente fala sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você aprender a implementar coisas super legais lá nos seus projetos, sejam eles pessoais ou profissionais. A gente está dentro de uma sequência onde a gente está falando sobre VBA. Estamos construindo, utilizando o User Form, um calendário bem bacana, bem interativo, que fica com uma estética super legal, que você pode colocar lá naquele sisteminha que você está desenvolvendo, ou dentro de um formulário que você já tem, e ele vai funcionar com uma mecânica super bacana e de forma bastante leve, tá? Essa já é a nossa quarta aula da sequência, ele está ficando aí bem profissional. Então, se você perdeu as 3 aulas anteriores, vem aqui nas descrições do vídeo. Eu vou deixar lá o link dessas 3 aulas anteriores para que você consiga acompanhar com a gente, porque já tem bastante código desenvolvido lá no nosso projetinho. Na aula de hoje, a gente vai concluir o nosso projeto fazendo as 2 últimas ações que estão faltando. A primeira é um pouquinho mais simples. Nós vamos colocar a semana do mês aparecendo ali na coluna da esquerda, né, ao lado dos nossos 42 botões que apresentam os dias da semana, os dias do mês. E a segunda ação, que não é tão complexa assim, mas que às vezes dá uma confusão para a gente que está começando a trabalhar aí com essa estrutura, que são os módulos de classe, né? Então a gente vai construir um módulo de classe justamente para que a gente possa fazer com que esses 42 botões comecem a funcionar, comecem a executar uma ação de acordo com a sua necessidade. Bom, então já curte o nosso vídeo, já compartilha com seus colegas de trabalho, com o pessoal que estuda contigo, já se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas, né? Se você é novo por aqui, dá uma fuçada aqui na nossa playlist, tem bastante coisa bem legal falando aí desses temas interessantes. Bom, vamos lá para o Excel, sem mais delongas, para que a gente possa começar a desenvolver o nosso projeto. Galera, então esse daqui é o nosso formulário, né? A gente está aqui no Excel de volta. E como é que ele está? Eu já tenho aqui então uma cara que já lembra um calendário de forma bem interessante, bem bonita, inclusive. Então dá para você colocar lá nos seus formulários, nos seus sistemas, sem se preocupar, né? Vai ficar bem interessante. E aí, você pode aqui, né, avançar os meses, retornar meses, né? Então ele vai para frente, para trás ali e também volta para a data de hoje. E aqui você tem diversos botões onde a gente vai aprender como colocar um código aqui dentro, tá? O próximo passo, a próxima coisa que a gente vai implementar aqui vai ser o seguinte: nós vamos colocar aqui o número da semana do ano para aparecer, começando pela semana 1, que vai ser um pouquinho diferente, e depois a semana 2 até a semana 6. Quando tiver, vai aparecer de outra forma, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte, olha. O nome da semana, o nome do label que está aqui do lado, que a gente fez lá na primeira aula, tá? Então, ele está aqui como LBS1. Então, eu tenho um label ali que se chama LBS1 até LBS6, tá? Então, eu tenho 6 labels ali já prontinhos. A gente fez isso lá na primeira aula, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no módulo calendário, tá? E eu vou criar 2 variáveis novas aqui. A primeira eu vou chamar de dim LBS, tá? LBS. O que é LBS? É label semana, tá? As msforms.label, ok? Então eu já tinha lá o dim lb as msform.label, agora eu tenho o lbs também, tá? E eu também vou fazer uma outra variável do tipo double, tá? Então, dim s as double, tá? Se você perceber aqui do jeito que eu estou definindo as minhas variáveis, pessoal, agora fica um pouquinho mais claro uma dica, tá? Percebam que todos os MS Forms, eles apareceram no começo. Isso é um padrão que eu uso, tá? Não precisa ser desse jeito, mas eu gosto de fazer assim porque me parece mais organizado. E aí tem o user form, que é um tipo, command button, outro tipo, daí label, que os dois aqui são label, eu coloquei junto, né? Eu acho que fica mais organizado assim. Date, coloquei junto. Double, coloquei junto. Então eu vou fazendo assim para ficar mais fácil de trabalhar, tá bom? E para encontrar também quando eu quero procurar alguma coisa, tá? Bom, então eu defini ali as minhas variáveis. O que a gente tem aqui, né? Eu tenho lá esse set, né, que define o formulário como FR. Depois eu coloco lá aquele SEM em azul,
Tá? Faço aqui esse for que coloca os outros labels lá de cima, então domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante. Coloco a data, né, que eu quero visualizar, o primeiro dia do mês que eu estou visualizando dentro dessa variável D. Faço lá aquele label onde está aparecendo o mês e o ano, né? Então Jan 23, por exemplo, ou melhor, janeiro, né, 23. E depois eu tenho esse for que faz ali o preenchimento do primeiro dia do mês, né? Então esse for funciona para achar o primeiro dia do mês. E é a partir daqui que a gente vai fazer nossas alterações no código para inserir aquela semana, tá? Então o que eu vou fazer aqui antes do for? Eu vou dizer que aquela variável s é igual a 1, ok? Então variável s é igual a 1. Eu quero começar de 1. E aí, quando ele encontrar o dia da semana, o primeiro dia do mês, né? Então, que ele for igual lá ao caption do LP, eu vou fazer o seguinte, eu vou setar lbs igual a fr.controls, e aí o padrão lá que a gente já tinha, que é justamente lbs e comercial a minha variável s, tá? Então, o que ele vai fazer desse jeito, né? Ele vai colocar ali essa estrutura da sua variável, né? Sendo aquele primeiro label. E daí eu vou fazer o seguinte, olha, o if lbs, eu vou alterar ele, ponto caption é igual e aí eu tenho o work, você deve se lembrar desse código que a gente já usou algumas vezes, worksheet function, ok? Para que serve? Se você não lembra, esse código grandão aí, para você usar uma fórmula lá do Excel aqui dentro do VBA, tá? Então, worksheet function, e eu vou pegar lá a fórmula week num, né, que é o número da semana, ok? E o argumento que eu vou usar aqui vai ser justamente D, tá? Então eu quero o week num de D. Quem é D? O dia que eu estou verificando. E depois eu vou colocar ponto for color igual a MD cor, que é o nosso módulo onde estão as cores, azul, né? Para seguir o padrão que eu estou trabalhando. E aí, end with. Beleza? Então, isso daqui vai ajudar a gente, tá? O que eu vou fazer? Isso daqui vai fazer a primeira semana. Vamos ver isso funcionando lá na prática. Então, eu vou salvar aqui no formulário, vou rodar ele, e aí você vai perceber que a semana 1 apareceu aqui, olha. E aí, se eu retornar, olha, a semana 49 apareceu aqui em cima. Se eu vier aqui para frente, ele vai aparecer semana 5. Então, ele está aparecendo sempre a semana correta ali para a gente, tá? Então, para a primeira semana deu certo. Agora a gente vai fazer as outras semanas, ok? Para a gente fazer as próximas semanas, né, a gente vai precisar, então, voltar lá para o nosso código e fazer mais algumas alterações. Vou novamente aqui para o meu MD calendário. Então, eu já fiz aqui com o LBS ele ficar certinho. O que eu vou fazer agora? Depois dele, eu vou implementar esse S. Então, S é igual a S mais 1, tá? Mais 1. Para ele virar 2, né? Então, para ir para label de baixo, né? Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui para o último bloco for que a gente fez, tá? Então, eu estou lá no último bloco for que a gente fez. E eu tenho um if bem grandão aqui, olha, bem no meio do meu bloco for. Depois desse if, eu vou colocar mais um if. If worksheet function ponto weekday do meu D, né, que é a data que eu estou verificando, né, com o segundo argumento como 1, for igual a 1, ou seja, toda vez que for domingo. Né? Então, todo domingo ele vai preencher a semana, ok? Then, eu já vou deixar aqui um end if para não esquecer depois, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, eu vou setar lbs, que é lá a nossa variável, igual a fr.controls, lbs, dentro de aspas, e comercial s, que é a nossa variável de número, né? Então vai ser o label de semana número 2 agora. E eu vou fazer outro with, igualzinho eu fiz lá em cima, tá?
LBS, e aí eu vou mudar algumas coisas dele aqui, só que eu já vou deixar aqui também um end with, para não me esquecer, tá bom? Eu percebo que eu já estou abrindo e fechando aqui, para você não esquecer, porque se você se perder com esses ends aqui, às vezes pode ser meio confuso, principalmente para quem está começando, tá bom? Bom, então, o if LBS, né? Então, dentro desse LBS, eu vou mudar o caption, que vai ser igual a justamente o que a gente tinha feito lá em cima, né? Worksheet function ponto wiki num de D. Né? Então, isso aqui vai colocar lá o número da semana dentro desse caption, daquele domingo. Então, por isso que eu não quero fazer nos outros, tá? Porque senão ele ficaria colocando, né, o label sempre em todos os itens, isso não seria legal, ok? E aí depois, ponto for color vai ser igual a VB, ou melhor, VB não, desculpa, MD cor ponto azul, ok? Então, MD cor azul, que é a cor que eu estou utilizando aí no projeto. Depois disso, eu vou falar que S é igual a S mais 1, para que novamente ele desça para a terceira, quarta, quinta e sexta semana. Então, com esse if aqui a mais, agora ele vai fazer todas as outras semanas. Vamos ver isso acontecendo. Então, eu vou salvar aqui meu projeto. Lembrando, salvem sempre o projeto de vocês, tá? Isso evita problemas. E vou rodar aqui. E daí, olha que legal, já apareceu semana 1 até semana 5. Aí eu vou avançar. Semana 5 até semana 9. Semana 9 até 13. Olha que bacana, né? Semana 13 até 18. Agora eu vou voltar. Olha o que aconteceu. Deu um bug aqui, olha. Porque semana 9 até 13, ele não apagou a 18, que tinha aparecido antes. Então eu preciso resolver esse bug para que isso daqui não aconteça, tá? Então eu vou criar aqui uma outra estrutura que vai fazer isso só para limpar esse caso aqui, né? De quando tinha 6 semanas e depois passou a não ter mais. Porque senão vai ficar um número voando ali embaixo, tá bom? Aí para fazer isso, eu vou novamente lá no módulo calendário e eu vou vir aqui em cima, olha. Eu vou fazer isso logo aqui em cima e eu vou falar o seguinte, olha. Eu já tenho as minhas variáveis ali definidas, né? Então, deixa eu vir aqui. Depois do D, tá? Então, eu tenho esse D aqui, eu tenho lá o for color e eu tenho S igual a 1. O que eu vou fazer aqui, olha? Antes do S igual a 1, tá? Antes do S igual a 1 que a gente fez, eu vou fazer for S igual a 1 to 6, porque eu tenho 6 labels, tá? E eu já vou deixar aqui embaixo um next, né? E o que eu vou fazer? Set LBS, né? E aí esse LBS vai ser igual underline S, né? Que vai ser igual a fr.controls. E aí eu vou fazer lá cifrão LB underline S e comercial S, né? Então eu faço de 1 até o 6. Eu vou colocar ponto LB underline S ponto caption é igual a empty. O que é empty? Empty é vazio, tá? Então ele vai limpar todos os labels antes de fazer o preenchimento. Isso vai fazer com que ele fique correto e não dê mais aquele bugzinho. Tá? Então esse for aqui vai resolver aquele bug pra gente. Então, novamente, vamos testar para ver se vai rodar tudo certinho. Tá? Eu fui salvar aqui, meu computador deu uma travadinha, peço desculpas por isso. Só um minutinho, já deve destravar, né? Acontece. Ele até fechou ali o VBA. Meu computador parece estar um pouquinho lento hoje. Então, provavelmente ele deve estar fazendo uma atualização de Windows ou coisa do tipo aqui. Mas, enfim. Então, ele tem de 1 até 5, 5 até 9, de 9 até 13, e aqui que dá um problema, né? 13 até 18, e se eu voltar, 9 até 13. Então, não deu mais o bug, tudo bem? Então, acabou sendo resolvida aí a nossa situação. Beleza, galera? Então, a gente conseguiu fazer com que ele aparecesse ali a informação correta. Aí, o que eu vou fazer depois disso, né? Eu vou agora colocar para ele mostrar, né? Tem uma mecânica dentro desses botões, né? Então eu quero que ele tenha uma mecânica dentro desses botões para fazer com que eu consiga colocar uma função dentro desses botões aqui.
Mas o que acontece, galera? Tem 42 botões, né? Então imagina, né? Imagina que chato eu ter que ficar preenchendo 42 códigos, né? E às vezes o código é igual, só muda que eu quero pegar a informação do dia que a pessoa selecionou, na maioria dos casos. Então, para você não ter que fazer isso, a gente vai usar uma estrutura de módulo de classe, tá? O módulo de classe, ele é uma resposta do VBA para a programação orientada a objeto, né? Então, não chega a ser uma programação orientada a objeto, mas ele se aproxima disso. Se você está boiando com o que eu estou falando, fica tranquilo. Você pode entender que eu vou fazer um código só que vai valer para todos esses botões. Então, eu vou reduzir, ao invés de ter que fazer um código gigante, eu vou fazer pequenas partes de código que vão resolver todo o meu problema, tá bom? E aí a gente vai fazer aqui um exemplo, né, de um código que depois você, no seu, sua situação, pode substituir para o código que você precisa de verdade, tá? Para adicionar um módulo de classe, eu vou clicar aqui com direito, vou vir em inserir e eu tenho aqui a última opção, módulo de classe, tá? E ele vai aparecer aqui um classe 1. E aí eu vou dar um nome para essa minha classe 1. Eu vou chamar ela de MC, de classe, tá? E vou chamar ela de calendário, tá? Então, a minha classe vai se chamar MC Calendário, beleza? Depois que eu fiz isso, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou, dentro desse módulo de classe, criar algumas coisas, tá bom? Então, primeiro, eu vou colocar aqui, olha, private with events, tá? O que é esse private with events? Esse private with events é o seguinte, ele é uma variável do tipo privada que monitora eventos. Então, ele vai ficar monitorando esses eventos, tá? E aí eu vou colocar bt dia, é o nome da minha variável, de botão dia, ok? As msforms.commandButton, porque eles são botões, né? Então, esse bt dia vai monitorar aqueles botões lá que eu tenho no meu formulário, tá bom? Depois, aqui dentro, eu vou criar uma sub. Essa sub eu vou chamar de escolhe dia, tá? E, né, ela tem a ver, então aqui dentro do meu botão, eu vou colocar aqui uma variável que eu vou chamar bt as msforms.commandButton. O que é isso? É uma variável que vai vir como um argumento, né, quando eu chamar essa escolhe dia, tudo bem? Então eu vou trazer um botão para cá. Isso vai fazer mais sentido um pouquinho mais para frente, tá? E aí o que eu vou fazer dentro desse código, tá? Eu vou fazer uma estrutura bem simples, que é o seguinte: set bt dia igual, dia igual a bt. O que eu estou fazendo aqui, galera? Eu criei uma variável lá em cima, como private sub, como private, que eu chamei de bt dia. E agora eu estou setando ela como esse bt que veio de outro lugar. Qual que é esse outro lugar? O calendário, tá? Então vai ser um botão que veio lá do calendário. Qual o botão que é esse? Ó, o Avast, era ele que estava me atrapalhando aqui. Enfim, deixa eu só fechar ele aqui. Pronto. Então, uma vez, né, que esse BT vai ser um botão que veio lá do formulário, mas qual deles? Porque eu tenho 42. Vão ser todos eles, tá? Então, todos os 42 botões que a gente tem lá no calendário vão ser enviados para cá e eles vão virar BT dia, tá? Então, esse é mais ou menos o truque que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então, por aqui, depois eu vou adiantar uma questão. Isso daqui já é a estrutura que a gente precisava, tá? Mas eu vou deixar aqui um private sub. Tá? E o que é esse private sub? Eu vou chamá-la de bt dia underline click. Né? Então, e abre e fecha aqui. O que é isso, galera? bt dia, né? Ele funciona aqui, olha, tá vendo? Ele existe aqui. E ele tem eventos. Por quê? Porque eu defini que eu tenho eventos aqui, o if events. Então ele funciona igual a um botão que eu criei no formulário, tá? E aqui é o que o seu código vai fazer quando você clicar num desses botões. No meu caso aqui, só para a gente poder testar, eu vou fazer o seguinte, olha, message box, e aí
Vou colocar aqui, olha, bt dia.caption. Então ele vai aparecer o número do dia que a pessoa clicou. No meu código, que é só um exemplo aí para vocês. Então, no caso de vocês, o código que vocês querem implementar com o calendário, eu quero usar para fazer um agendamento, eu quero usar para escrever essa data em algum lugar. Tudo isso vai vir aqui, ok? Vai vir nessa posição aqui, beleza? Bom, então por aqui o nosso módulo de classe já está pronto, tá? Então esse pedaço aqui é o que eu preciso do módulo de classe. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar todos aqueles 42 botões dentro aqui dessa classe, tá? Como que eu faço isso? Eu vou lá no formulário, eu vou no evento, né? Initialize aqui do meu formulário, eu vou fazer o seguinte, tá? Dentro desse carinha, primeiro, eu preciso criar uma coleção. O que é uma coleção? É um grupo, né? Então, eu vou criar uma coleção. E essa coleção vai ter o quê? Justamente esses 42 botões, tá? Então, logo lá no comecinho do código, antes de mais nada, né, bem na primeira linha lá, você vai escrever assim, olha, private BTS é o nome dessa minha coleção, tá? As collection, tá? Então, ele vai definir uma variável que se chama BTS e isso é uma coleção. Poxa, Lucas, eu me perdi, eu não estou entendendo. O que é esse negócio de coleção aí? Imagina, galera, que eu peguei uma caixa grandona. Isso é a coleção. E eu dei o nome dessa caixa de BTS, tá? O que eu vou fazer aí dentro? Eu vou pegar botão por botão daqueles 42 e vou colocar dentro daquela caixa. Depois eu vou falar para ele, olha, para todos os botões que estão dentro dessa caixa BTS, o que manda, né, é o que está escrito aqui dentro do MC calendário, tá bom? Então é mais ou menos isso. Então eu estou colocando que todo aquele balaio de botões, né, fazem exatamente o que o MC calendário fala, beleza? Depois que eu fiz isso, eu vou vir aqui para baixo, né, e eu vou fazer aqui umas alterações no meu initialize do user form, tá? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir primeiro algumas variáveis, tá? Então, dim c as double e também dim d as mc calendário. Vocês perceberam que MC calendário apareceu como uma opção ali, tá? Então, por quê? Porque ele é uma classe que eu criei. Então, eu estou falando para ele que esse D é justamente desse tipo aqui que eu criei, tá bom? Depois que eu fiz isso, né, eu vou setar, né? Então, set BTS, que é a variável que eu criei lá em cima, igual a new collection, tá? Então, o que é esse new collection? BTS era uma coleção, aquela caixa. Estou falando para ele, olha, é uma caixa nova, tá? Não é nenhuma caixa daquelas que eu já tenho, é uma caixa nova, tá? Eu vou fazer aqui agora um for, tá? For C igual a 1, to 42, que são todos os botões, e já vou deixar aqui um next, tá? E aí, aqui dentro desse for, eu vou falar o seguinte, set d, né, que é aquela collection que a gente fez, igual a new MC calendário, tá? Então, é um novo módulo desse carinha aqui, olha, desse módulo de classe que a gente fez. E depois, d.escolhe dia, e aí eu preciso mandar, né, para essa escolhe dia alguém lá para dentro dessa variável, tá bom? E aí o que eu vou fazer aqui, né? Perceba que ele pede bt as ms form command button, né? Então eu vou colocar aqui fr calendário, que é o nosso formulário, né? Ponto controls, e eu vou mandar lá d e comercial o C, né? Para ele colocar todos os botões dali de dentro, ok? E depois bts ponto add d. Então eu falei para ele que, olha, d eu setei como um novo e agora eu vou colocar dentro daquela coleção, então eu vou adicionar naquela coleção esse d, tudo bem? Então isso daqui vai ajudar a gente, tá? Então, vamos ver isso daqui funcionando para facilitar a nossa vida, ok?
Então, eu vou rodar aqui com o F8 para a gente poder enxergar o código funcionando e entender melhor ele. Então, ele abriu o que o Private Sub do Initialize, né? Definiu ali as variáveis, vai setar o BTS, né? Então, setou. Vai começar aqui o for para rodar todos os botões. Vai definir o D como, então, esse novo MC calendário. Vai fazer aqui o escolhe dia pegando aqui a informação lá que eu mandei. Opa. Só esqueci aqui de um detalhe, ele não tem esse parênteses aqui antes, tá? Desculpem. Deixa eu rodar aqui de novo. Então, beleza. Ele mandou lá aquele primeiro botão, o BT1, né? Aí veio para cá, aí ele colocou, olha, BT dia, que era nada, vai virar o BT que veio de lá, né? Aí ele voltou. Agora ele vai adicionar esse BTS que ele criou, né? Vai colocar lá dentro o tal do D, que ele acabou de gerar aqui dentro. E ele vai para o próximo. Então agora C virou 2. Aí ele vai fazer isso aqui 42 vezes, né? Colocando todos esses botões lá dentro, ok? Agora eu rodei ele, perceba que ele não mudou nada aqui na aparência do nosso calendário, né? Mas quando eu clicar, olha que legal, apareceu a mensagem 01. Só que se eu clicar no 19, apareceu 19. Então perceba, eu não fiz o código separado, né? Eu fiz o código de uma única vez, mas ele faz coisas diferentes. Né? Então, porque eu usei um comando que foi inteligente. Então, é a mesma coisa, só que com outra informação. Então, a ação é dar um message box, mas a informação é o caption lá que vem do botão específico que eu cliquei. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse calendário. Ele fica bem legal, bem interessante. Né? Espero que ele realmente consiga agregar bastante nos projetos de vocês. Né? Eu fiz essa sequência de vídeos justamente porque é uma situação que alguns alunos já me pediram algumas vezes. Né? E eu gostaria realmente de pedir para vocês compartilhem esse vídeo com o pessoal que você conhece, né? Que sabe, que gosta aí de Excel, de VBA, né? Isso ajuda a gente a crescer e trazer cada vez mais conteúdos bacanas para vocês. Quanto maior a gente fica, mais fácil fica para a gente conseguir trazendo cada vez mais conteúdos para vocês. Tudo bem, galera? Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.